Existe no mundo um grupo de pessoas que se cumprimentam apertando a mão esquerda e entrelaçando dedos. Crianças que correm quando se grita "lobo, lobo, lobo" e que se agrupam ao som de um apito. Que escalam, correm, aprendem, se divertem, prometem ajudar ao próximo e fazer o melhor que puderem. Eles seguem um código de conduta bem claro e alguns pensam que são malucos em meio à vida agitada e turbulenta que vivemos. Mas eles não são malucos, são escoteiros. A história do escotismo. A história do escotismo começa com um homem muito especial, Robert Stephenson Smith Baden-Powell. Seu pai morreu quando ele tinha apenas 3 anos e, junto a seus irmãos, ele teve uma infância muito feliz vivendo ao ar livre, acampando e excursionando por muitos lugares da Inglaterra, onde nasceu e viveu. Ele julgava que essas experiências foram muito importantes para sua formação e desenvolvimento. Então, em 1907, juntando as experiências adquiridas na vida, sintetizou uma proposta de desenvolvimento dos jovens, através de um sistema de valores que priorizava a honra, através da prática do trabalho em equipe e da vida ao ar livre, com a obra Escotismo para Rapazes. Ele queria que os jovens assumissem seu próprio crescimento, tornando-se exemplos aos demais, boas pessoas e bons cidadãos. Nascia aí o escotismo, um movimento mundial, educacional, voluntário, apartidário e sem fins lucrativos que hoje está presente no mundo inteiro e bem aqui, em Gravataí. O escotismo no mundo. Atualmente, existem mais de 28 milhões de escoteiros em 216 países e territórios. A semente do escotismo na nossa cidade. Em 1963, um rapaz chamado Paulo Roberto da Silva Ribeiro, nascido em Cachoeira do Sul, pediu ao seu professor, Nicolau Chiavaro Neto, que trouxesse o movimento escoteiro para Gravataí. Apoiado pela família do jovem, Nicolau foi até a União dos Escoteiros do Brasil e descobriu como seria possível fundar um grupo escoteiro. Assim, em 8 de agosto de 1964, numa sala de aula emprestada pelo Colégio Dom Feliciano, reuniu-se um grupo de adultos que impulsionou a criação do grupo que conhecemos hoje. Em 30 de novembro de 1964, iniciaram-se oficialmente as atividades do Grupo Escoteiro Murialdo, com a promessa escoteira de 8 jovens que formaram a primeira patrulha do grupo, a Patrulha Quero Quero. Logo depois, em 11 de abril de 1966, era criada a primeira alcateia, tendo como aquelá Isaura Martins Chiavaro, esposa do fundador, e o próprio Nicolau como balu. O nome Murialdo. Nicolau Chiavaro Neto teve a inspiração para o nome do grupo em São Leonardo Murialdo, um religioso dedicado a acolher e dar formação profissional a jovens pobres e abandonados nos idos de 1870 e que foi proclamado santo em 1970. Uma casa para os ideais escoteiros. Sem ter um lugar onde pudessem realizar seus encontros, os escotistas do Murialdo reuniam-se em casas de famílias simpáticas à causa, escolas e clubes, mas sonhavam em ter um lar para abrigar seus sonhos. Nascia aí a vontade de ter uma sede própria, afinal, as tralhas de acampamento enchiam rapidamente os espaços dos anfitriões. A doação de um terreno pela prefeitura foi o primeiro passo para esta conquista, e lá se foram os escoteiros para o seu lindo terreno na várzea. Houve quem até achasse graça da localização, mas o presidente do grupo, Dr. Renato Nusch, acreditou que poderia ser erguida ali a sede que até hoje nos abriga. Iniciaram-se uma série de campanhas em prol da construção. Pedágios, recolhimento de garrafas,
vendas de souvenirs como chaveiros feitos de sementes, mudas de árvores e qualquer outra coisa que pudesse virar tijolos, cimento e material de construção. De tijolo em tijolo, de ação em ação, em 1989 inaugurava-se a sede do Grupo Escoteiro Murialdo. Criada em 2005 para preservar, documentar e disseminar a história do Grupo Escoteiro Murialdo, a Patrulha Dinossauro tem um ovo e um osso na sua bandeirola e seu grito traz um sonoro Yabadabadu. Fazem parte dela promessados do grupo com mais de 36 anos. É a Patrulha Dinossauro que normalmente nos lembra das palavras e atos do nosso fundador, Nicolau Chiavaro Neto, e que cita um ditado criado pelo mesmo: a vida é feita de encontros e encontros não se repetem. A partir da década de 70, o grupo ganhou força e contou com a participação de mais chefes e voluntários, que muito contribuíram e contribuem para que o grupo continue acolhendo os ideais escoteiros em Gravataí e influenciando positivamente famílias e comunidades inteiras. Em 1989, comemorou-se os 25 anos do grupo e o grande presente foi ter uma sede para chamar de sua. Nos anos 90, a participação feminina ampliou-se no grupo. Nascia a primeira tropa escoteira feminina do Murialdo. Em 92, o ramo sênior ganha a primeira tropa guia. A virada do milênio encontrou um grupo forte, com destaque nacional e que comemorou com o mundo inteiro o centenário do escotismo, em 23 de abril de 2007. Neste dia, após uma vigília, registros de memórias do grupo e mensagens aos futuros integrantes foram colocados em 2 cápsulas do tempo. A primeira será aberta em 2057 e a segunda em 2107. Foram várias as comemorações. Em 2010, completavam-se 100 anos do escotismo no Brasil e o grupo festejou a data com um acampamento na praça, em frente à prefeitura, mostrando à população em geral um pouco do que é ser escoteiro. Com seus valores, o Grupo Escoteiro Murialdo está inserido ativamente na vida da nossa cidade. Parceiros estratégicos e de ideal, como Rotary Club, Lions Club e associações e conselhos de âmbito municipal, ajudam a cumprir na prática diária as leis e a promessa escoteira. E foi assim que tudo aconteceu. O idealismo de um jovem professor, secretário de Educação, criador da Abengra, membro fundador da APAI de Gravataí, mas para nós o sempre querido chefe Nicolau, a quem eternamente demonstraremos nossa gratidão. Assim, completamos 50 anos de grandes encontros. São 50 anos de alegrias, de partidas e chegadas, de experiências vividas, de conquistas, gratidão e esperança rumo ao futuro. Obrigado por partilhar com a gente este momento. A gente se encontra nos próximos 50 anos da nossa vida.